intrínsecos ao imposto de renda, além da generalidade que eu falei em relação às pessoas, da universalidade que eu também dispus em relação às rendas, tem o princípio da progressividade. E quando se trata da progressividade, você diz, então, que o imposto de renda pode sim ter alíquotas variadas de acordo com a renda do contribuinte, de acordo com a renda do indivíduo. É isso. Afinal de contas, o que ocorre? Quanto maior for a sua renda, maior será a faixa de alíquota sobre a qual você está sujeito a pagar o imposto. Perfeito? Ficou claro? Próximo imposto, vamos imaginar um pouquinho a respeito do IPI. O IPI é um imposto bem tranquilo, é o chamado Imposto sobre Produtos Industrializados. Olha que interessante. IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados. Em relação ao IPI, queria destacar, na verdade, um princípio bem interessante e obrigatório ao IPI, que deve ser obrigatoriamente, portanto, observado pelo IPI, é o princípio da seletividade. Você sabe que esse imposto sobre produtos industrializados, ele tem que ter alíquotas seletivas, alíquotas que devem ser variadas de acordo com a essencialidade do produto. Isso mesmo, olha que interessante. Ou seja, quanto mais essencial é esse produto que você adquire, que você consome, você pode ter certeza, menor deverá ser a alíquota do IPI. Isso mesmo. Quanto mais necessário for um produto à população, menor será a alíquota do IPI incidente sobre ele. Às vezes, essa alíquota é bem baixinha, chegando a 0%, de fato. Né? Às vezes, por outro lado, a alíquota é bem alta quando você estiver pensando num produto supérfluo. Bem, então, produtos essenciais, imagina, cesta básica, pertencentes à cesta básica, a tributação do IPI sobre eles é bem baixa. Por outro lado, meus amigos, se você estiver pensando em bebida, cigarro, por exemplo, armas de fogo, produtos industrializados também, mas naturalmente eles não são nada essenciais, as alíquotas serão bem mais altas. Além do IPI, vale a pena lembrar um pouquinho a respeito do IOF. IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. Sabe como você percebe a incidência desse imposto? Do Imposto sobre Operações Financeiras? Você percebe quando você mais precisa de dinheiro, quando você tem necessidade de ir lá no terminal eletrônico do seu banco e fazer um pequeno empréstimo. Bem, você vai fazer um pequeno empréstimo, você entra lá no terminal eletrônico, o banco, muito amigo seu, oferece um dinheirinho, tudo bem, com juros, naturalmente, e você pode ter certeza, a partir do momento que você toma esse empréstimo, incidirá um imposto sobre operações financeiras. O IOF, ele incide sobre operações financeiras, como, por exemplo, crédito, mas também sobre outras operações, como seguro, câmbio, ou operações relativas a títulos e valores mobiliários. O último imposto que eu gostaria de destacar para vocês é o Imposto Territorial Rural, o ITR, Imposto Territorial Rural, que é pago por todos aqueles que têm uma propriedade situada em zona rural, como o próprio nome diz. O ITR ele é interessante, especialmente interessante em relação a uma imunidade. É mesmo. Existe uma situação que mesmo em que você seja proprietário de um imóvel situado em zona rural, ainda assim você pode estar livre do pagamento desse imposto. Professor, contar isso, como assim? Eu posso estar imune ao pagamento do ITR e talvez eu não esteja sabendo. Exatamente. Como que eu tenho essa imunidade? Que tipo de característica eu preciso verificar para saber que eu estou livre da incidência do ITR, ainda que eu seja proprietário de um imóvel situado em zona rural? Essa imunidade que eu digo, meus amigos, imunidade por quê? Porque é algo descrito na própria Constituição Federal, se dá toda vez que você for proprietário de um único imóvel situado em zona rural. E além de você ser proprietário de um único imóvel situado em zona rural, esse imóvel, por lei própria, por legislação federal, ele é considerado como um imóvel de pequena gleba. Como é que é então? Duas características. Você deve, para ter a imunidade, você deve ser proprietário de um único imóvel, só um. Você não tem mais nenhum imóvel, nem em zona rural, nem em zona urbana. Você só tem um imóvel, não tem mais nada, nem em zona urbana, nem em zona rural, um só. Esse um está em zona rural.
E, além disso, esse imóvel é considerado como de pequena gleba. Pequena gleba essa, que naturalmente pode variar de região para região do país. Só para ter uma ideia, uma pequena gleba pode ser considerada como aquele imóvel que tem, na verdade, uma proporção, uma dimensão de 30, 50 e até 100 hectares. Tudo isso vai depender da região em que esse imóvel seu, situado em zona rural, estiver localizado. Por bem, deu para passar, fazer uma visão geral a respeito de todos os impostos federais, do imposto de importação até o imposto territorial rural. Esse foi o nosso tema do dia, mas não sai daí, dá tempo só de ir correndo rapidinho até o banheiro e voltar, porque no nosso próximo bloco nós temos o Pergunte ao Professor. Tudo bem? Te aguardo aqui. Voltamos então para o nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, que você tem participado e quero que participe cada vez mais, e você sabe como, né? Para participar desse bloco, você tem o nosso e-mail provafinal@lfg.com.br, onde você deve encaminhar as suas dúvidas, lembrando que as suas dúvidas devem ser respondidas aqui, muito provavelmente, e mais do que isso, você pode enviar sua dúvida, e sua dúvida ser tão interessante a ponto de se tornar tema do nosso programa. Imagina isso, você mandando uma dúvida, e da sua dúvida, a gente privilegiar, na verdade, com um programa só para você, só para responder a sua dúvida, na verdade, versando e ramificando a sua dúvida em outros pontos também tão interessantes quanto a sua pergunta. Além disso, você sabe muito bem que você pode acessar esse conteúdo e tantos outros através do site www.lfg.com.br. Ficou claro? Então, começar com as nossas dúvidas, verificar as dúvidas dos nossos, na verdade, vários telespectadores, na verdade, pelo país afora. Vamos partir para a nossa primeira pergunta. Professor, quais são os impostos da União que são conhecidos como tributos regulatórios? Tributos regulatórios ou tributos reguladores para outros, na verdade. Que impostos são esses ou que tributos são esses? Bom, vocês perceberam, na verdade, a pergunta é bem específica e é comum fazer esse tipo de questionamento em relação aos impostos federais. Isso por quê? Olha, porque a União, ela tem, na verdade, várias funções, entre elas se preocupar com a economia do país, sem dúvida nenhuma. E justamente a União é quem possui, é o ente político que possui o maior número de tributos regulatórios ou tributos reguladores. Eu cheguei a falar ou comentar rapidamente sobre 2 impostos que têm essa característica, na verdade, como essencial. Que impostos são esses que eu chamei de tributos reguladores? Foram o imposto de importação e o imposto de exportação. Mas só esses 2 são impostos ou que são tributos reguladores ou regulatórios? Só o imposto de importação e exportação? Não tem outros impostos que podem se servir da mesma característica e que a Constituição, na verdade, usa os mesmos, exatamente com esse mesmo objetivo? Tem, sem dúvida nenhuma. Além do imposto de importação e além do imposto de exportação, como você bem lembrou, ainda tem o IPI e o IOF. É isso mesmo, meus amigos. Tanto o IPI como o IOF também são conhecidos como tributos reguladores, né, como impostos, portanto, extrafiscais. Quando você pensar nos impostos federais, você pode destacar que existem 4 impostos dos federais que são reconhecidamente como impostos extrafiscais. São eles: o imposto de importação, o imposto de exportação, o IPI e o IOF. Esses 4 impostos são impostos extrafiscais, portanto, regulatórios, que têm, na verdade, como grande função regular uma atividade econômica, ou qualquer atividade, né? Estimulando ou desestimulando uma atividade. A principal função desses impostos é estimular ou desestimular uma determinada atividade. E o que vale a pena destacar, inclusive, em relação a esses 4 impostos, é que, curiosamente, eles, você pode dizer, os 4 são exceções ao princípio da legalidade. Mesmo